E aí, tá tudo beleza com você? Eu sou Alex Soares e esse é o canal Tudo de Bom, o seu suprimento nerd, quase que semanalmente, trazendo alguma coisa bacana pra você. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, entenda que esse é o nosso vídeo dissecando o capítulo 9 de O Relógio do Juízo Final da Panini. Essa que é a versão brasileira da série Doomsday Clock da DC Comics, escrita pelo Geoff Johns, desenhada pelo Gary Frank e com cores do Brad Anderson. Como a gente tem feito desde o capítulo 1, a gente vai dissecar o capítulo 9 nesse vídeo, então vai ter spoilers, não queira me matar, tá? Já tá aí o aviso, ok? Se você não viu os nossos outros vídeos sobre essa série, olha aí no card, tá bacana, tá? Vai ter também o link na descrição do vídeo, na tela final do vídeo. E lembrando também que o canal Tudo de Bom é parceiro da loja Geeknik. Tem o link aí na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar vários itens nerds, itens bacanas com um preço mais bacana ainda. E se você clicar nesse link que está aqui na descrição do nosso vídeo e utilizar na sua compra o cupom TUDIBÃO, desse jeito que está escrito aí na tela, você ainda ganha 10% de desconto, além, claro, de ajudar o canal Tudo de Bom. Beleza? Mas chega de lenga-lenga e vamos logo para o que te interessa. Vamos começar esse vídeo falando das diferenças entre a capa original e a capa da Panini. A capa original tá aí para você dar uma conferida. Nela nós temos um anel da Legião dos Super-Heróis do século 30 ou 31, dependendo da história que você tá lendo. É especificamente o anel do personagem Ferro LED. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Como a gente tem falado desde o vídeo do capítulo 1, a capa é sempre o primeiro quadrinho da história. Como a Panini está usando só as capas alternativas, esse recurso acaba se perdendo. Não que as capas alternativas sejam ruins, elas são bacanas, mas só que você perde o recurso do primeiro quadrinho ser a capa. Nessa capa em específico, a gente tem um preview do que vai acontecer nessa história. O Dr. Manhattan derrota todos os heróis da DC Comics. Mais do que esperado, né? Mas então, essa história abre com o Dr. Manhattan fazendo uma citação do personagem Ferro LED da Legião dos Super-Heróis. Quem foi Ferro LED? Ferro LED, na verdade, era a identidade de Andrew Nolan, um jovem que tinha o poder de transformar o seu corpo em ferro orgânico. Ele foi criado por Jim Shooter em 1966 para a revista Adventure Comics número 346. Agora, uma curiosidade interessante aí. Jim Shooter tinha 14 anos quando ele escreveu e desenhou a história que apresentava o Ferro LED. Na revista Adventure Comics número 353 de 1967, a Legião dos Super-Heróis enfrentou o Devorador de Sóis. Como o próprio nome indica, ele é uma criatura gigantesca interestelar que devora sóis. E ele estava devorando o Sol da Terra. A Legião tinha que enfrentá-lo. Como os poderes do Superboy vêm do Sol, a invulnerabilidade dele estava comprometida. O Ferro LED, então, toma o lugar do Superboy e leva até o Devorador de Sóis uma bomba capaz de destruir a criatura. Ele consegue destruir a criatura, mas ele acaba morrendo no processo. Ferro LED foi o primeiro legionário a morrer e se tornou lendário. Inclusive no QG da Legião dos Super-Heróis tem uma estátua em homenagem ao jovem herói que com tão pouco tempo na Legião deu a própria vida para salvar a galáxia. Uma outra curiosidade interessante é que a galera que entrou para a Legião dos Super-Heróis junto com o Ferro LED foram a Princesa Projectra, o Karate Kid, que no Brasil era conhecido como Marcial, e o Nemesis Kid, que depois acabou se revelando um traidor infiltrado na Legião. O Karate Kid, ou Marcial no Brasil, acabou morrendo, e a Princesa Projectra acabou ficando viúva dele. Essa foi a turminha trágica da Legião dos Super-Heróis, hein? Uma outra curiosidade sobre o Ferro LED é que o Jim Shooter tinha idealizado ele inicialmente como sendo um personagem negro. Só que o editor Mort Weisinger vetou essa ideia, alegando que a distribuição das revistas no Sul seria cortada,
que eles iam ter problemas porque o Sul na época era muito racista. Lembre-se que nós estamos falando dos Estados Unidos de 1966. Aí o Jim Shooter ficou pé da vida, não ficou nada satisfeito com isso. Ele tinha a ideia de uma história onde um legionário iria morrer. Ele foi e pensou, quer saber de uma coisa? Já que eu não posso usar o personagem do jeito que eu quero, então também ninguém vai usar, vou matar ele. E ele matou ele de uma forma heróica fantástica. Ferro LED ainda voltou nos quadrinhos mais 2 vezes. Uma em 1991 na revista Legion of Superheroes número 24. Só que não voltou só ele, voltou toda uma turma de legionários adolescentes. Eles eram criações do Domínio, que utilizou amostras de DNA da Legião quando ela lutou contra o Devorador de Sóis. Mais na frente, acabou se revelando que eles eram, na verdade, paradoxos temporais, tão legítimos quanto as versões mais velhas deles. Essa fase é pré-Zero Hora, e ela não foi publicada no Brasil. Foi nessa fase que aconteceu a destruição do planeta Terra, que é mostrada em Zero Hora. Esse Ferro LED, inclusive, diminuiu o nome dele para Ferro. A segunda vez que o Ferro LED voltou foi em 1996, quando a Legião dos Super-Heróis sofreu um reboot pós-Zero Hora. Nessa fase, ele era simplesmente Ferro, um jovem do século XX que apareceu pela primeira vez na revista Adventures of Superman número 540. E ele acabou depois se unindo aos membros da Legião dos Super-Heróis que estavam perdidos, presos no século XX. Nessa fase, um novo Devorador de Sóis surgiu, só que no século XX. E o Ferro tomou o lugar do Superman, como ele fez na fase anterior com o Superboy. Dessa vez ele toma o lugar do Superman e leva a bomba para destruir o Devorador. Porém, dessa vez ele se salva, graças à interferência de Hal Jordan, o Lanterna Verde, que na época estava possuído pela entidade maligna Parallax. Jordan salvou o Jovem Ferro e também derrotou o Devorador de Sóis, salvando toda a Terra. É interessante a gente ver que tem um sanguinho no anel do Ferro LED. Esse sangue é, claro, uma referência ao Watchmen, o broche do comediante e tal, aquele sangue que tinha no broche do comediante na série Watchmen original. O anel da Legião é muito importante por alguns detalhes. Primeiro porque ele foi criado por Jerry Siegel, que criou não só a Legião, criou também o Superboy, criou o Superman ao lado do Joe Shuster em 1938, mas ele criou a Legião dos Super-Heróis e criou o anel juntamente com Jim Mooney. O Jim Mooney que desenhou a história para a revista Adventure Comics número 329 de 1965. O anel ele substituiu os cintos de voo da Legião. O anel também ele é feito de valorium, que é um derivado do metal enésimo. Metal enésimo é o material de que é feita a armadura do Gavião Negro, da Mulher Gavião, dos Tanagarianos em geral. Eles usam esse metal que permite a eles voar. Como ele é feito de valorium, ele também não só permite aos legionários voarem, como ele também permite comunicação e transmissão de pedidos de socorro. Todas essas datas citadas pelo Dr. Manhattan fazem referência a alguma data onde saiu alguma história da Legião dos Super-Heróis. Nenhuma é memorável, mas em cada uma dessas datas, claro, julgando para o futuro, né, 2000 e cacetada, 2100 e cacetada, mas o dia e o mês é um dia e um mês em que saiu alguma edição com uma história da Legião dos Super-Heróis. Nenhuma memorável, mas saiu uma história da Legião nesse dia. E eu vou também aproveitar e vou explicar aqui o que é um táquion. O táquion, ou taquião em português europeu, é uma partícula hipotética cuja velocidade supera a velocidade da luz. A questão é que não é possível, segundo a física teórica, você acelerar uma partícula até que ela atinja ou supere a velocidade da luz. Porém, a teoria da relatividade especial admite a existência de partículas cujo estado natural seja em movimento numa velocidade superior à da luz, ou igual.
Na teoria das cordas, os campos taquiônicos aparecem em diversos contextos. Mas e aí, tá gostando do que você já viu até agora? Então aproveita, deixa aquele like bacana para não esquecer e valorizar o nosso trabalho. Se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações, não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreve nas nossas redes sociais e, claro, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, que isso vai ser bacana, vai ajudar a gente de uma forma que você nem imagina. Mas de novo, chega de lenga-lenga e vamos logo para o que te interessa, né? Uma coisa que é muito interessante aqui, a diferença do que foi estabelecido em Watchmen e do que está sendo dito aqui em Relógio do Juízo Final. O Dr. Manhattan alterou o tempo quando ele moveu a lanterna do Alan Scott para longe dele. E assim ele fez uma reação em cadeia, gerou um efeito borboleta que no futuro causou a inexistência da Legião dos Super-Heróis. Em Watchmen, ele dizia que ele é a marionete que consegue ver as cordas, mas que ele não podia alterar o tempo, porque aquilo ali para ele estava acontecendo naquele momento. Todo o tempo estava acontecendo, o passado, o presente e o futuro estavam acontecendo para ele naquele momento. Então ele não tinha como alterar nada. Aí eu pensei numa coisa aqui, será que ele está num universo que permite a ele alterar o tempo? Essa é uma peculiaridade desse universo? Uma outra coisa é que agora nós temos o Dr. Manhattan coexistindo em dois universos, no universo tradicional de Watchmen e ao mesmo tempo no universo da DC Comics, coexistindo nos dois universos durante o século XX. Interessante isso, né? E uma outra coisa que é interessante, a teoria do caos, que eu já tinha falado nos vídeos dos capítulos anteriores. Como é que tudo está interligado, que separação é uma ilusão da nossa percepção das coisas. Tudo na nossa vida está interligado. O efeito borboleta que ele causa só ao afastar a lanterna do Alan Scott e impedir ele de se tornar o Lanterna Verde, lá no futuro vai impedir a Legião dos Super-Heróis de existir. É o Jones falando, olha, eu tô aqui costurando, tá? Eu tô costurando. Só o título em si da história já é uma referência às crises da DC Comics. Crise nas Infinitas Terras, crise de identidade, heróis em crise, crise final, crise infinita, né, onde todos os heróis se unem contra uma ameaça. Aqui, nesse caso, nós temos 9 naves saindo da Terra, indo em direção a Marte. Muitos heróis aí, mais de 50 personagens, surgiram pela primeira vez em Doomsday Clock nessa história. Eu não vou ficar aqui falando um por um. Eu vou falar só dos menos conhecidos e dos mais curiosos, porque senão esse vídeo vai ficar muito gigante, né? E você não vai ter paciência de ficar até o final. Bom, na nave que tá levando a Supergirl e o Aço, nós temos dois membros dos Homens Metálicos, a Platina e o Zinco. Os outros Homens Metálicos vão aparecer mais pra frente na história. São eles Ouro, Chumbo, Ferro e Mercúrio. Atrás da Platina e do Zinco tá um herói com braços de tentáculos. Aquele ali é Robbie Reed, o garotinho de óculos da série Dial H for Hero. Em português, Disque H para Herói. Ele surgiu na revista House of Mystery, número 156, de 1966. A história dele é baseada no disco H, que é um disco mágico alienígena, com alguns caracteres, parecendo um disco de telefone antigo. Discando a palavra herói na sequência correta nesse disco, ele se transforma a cada vez que ele disca essa palavra num super-herói diferente, com poderes e uniformes diferentes. Te lembra um certo personagem da Cartoon Network? Ele podia se transformar em heróis inéditos, mas algumas vezes ele chegou a se transformar em heróis conhecidos, como por exemplo o Homem Borracha. O nome da série dele, né, diz que é H para Herói, é uma referência clara ao filme de suspense do mestre do suspense Alfred Hitchcock, Dial M for Murder, diz que M para Matar, de 1954.
4. Na nave da Liga da Justiça Dark, ou Liga da Justiça Sombria, nós vemos ali o John Constantine, o Monstro do Pântano, a Zatanna e ali entre eles o Demônio Azul. O Demônio Azul é o Dan Cassidy, que nós já citamos no vídeo do capítulo 3, hein? Ele trabalhava no estúdio dos irmãos Werner. Ele era um dublê que foi contratado para interpretar o Demônio Azul num filme e acabou sendo fundido ao traje high-tech que ele usava de Demônio Azul e se tornando o Demônio Azul por um demônio. Ele surgiu na revista Fury or Firestorm, número 24 de 1984. Essa Demônio Azul fêmea que aparece aí, eu não achei nenhuma referência a ela. Essa mulher nunca apareceu antes. Eu pesquisei isso pra caramba e muita gente defende que ela é a Black Alice, que é uma personagem que tem o poder de reproduzir não só os poderes, mas também a aparência de super seres com poderes baseados em magia. Então ela pode estar mimetizando os poderes do Demônio Azul e acabou adotando a aparência dele. A Black Alice é Lori Zetlin, que foi criada pela Gail Simone e Ed Benes para a revista Birds of Prey, número 76 de janeiro de 2005. Sobre a Patrulha do Destino, vai aí uma curiosidade muito importante. No capítulo 3, nós citamos o pai da Rita Farr, né? No apêndice do capítulo 3. Rita Farr, que é a Mulher Elástica. Só que quando o Geoff Johns, o Ivan Reis e o Doug Mahnke reintroduziram a Patrulha do Destino no universo DC em 2014, nos Estados Unidos, eles nomearam a Mulher Elástica como Rita Starr e não Rita Farr. Na nave da Bat Family, nós temos alguns personagens bem interessantes. Nós temos o Metamorfo sentado ali atrás do Raio Negro e do Asa Noturna. A origem do Metamorfo foi distorcida e usada como munição para a teoria dos Superman. Do outro lado, nós temos a Katana em primeiro plano, que estava na missão do Esquadrão Suicida na Markovia, que foi onde surgiu a teoria dos Superman, como a gente já citou nos vídeos dos capítulos anteriores. O que é o Esquadrão Suicida? O Esquadrão Suicida, lembrando, é uma equipe formada por vilões realizando missões secretas para o governo americano. Tem um ou outro herói ali, mas o grosso do Esquadrão Suicida são vilões realizando missões secretas para o governo americano em troca de redução de pena. Ou seja, a teoria dos Superman tem seu fundo de verdade. Atrás da Katana está o Jason Todd, o segundo Robin e agora Capuz Vermelho. Atrás dele está aquela lourinha, Alo, não sei como é que pronuncia, dos Renegados. Todos eles fizeram parte dos Renegados, junto com o Geoforça, o príncipe Markov da Markovia. Do lado aí da Batgirl, a gente pode notar o que parece ser a Batvaca. O quê? Se você não conhece a Batvaca, vale a pena conhecer. É uma simpática vaquinha muito legal. Ela foi criada por Grant Morrison para a fase Batman Incorporated, ou Corporação Batman no Brasil. Nela, o Damian Wayne, né, o quarto Robin e filho do Bruce Wayne, com a Talia al Ghul. Ele resgatou essa vaca de um abatedouro. Ele foi e se declarou vegetariano e falou que aquela vaquinha que tinha uma mancha parecendo um morcego na cara era a Batvaca. Isso é meio que para lembrar que o Damian Wayne pode ser uma máquina de matar criado pela Liga dos Assassinos, mas ele ainda é uma criança. Depois ele acabou ainda adotando um gato e um cachorro também, e botando todos para viver na Batcaverna. Ainda no fundo do Bat-foguete nós vemos a Batwoman, Kate Kane. Inclusive a gente fez um vídeo muito bacana, apesar de ter sido nos primórdios do canal. O vídeo ainda assim tá legal, com umas informações muito bacanas, 12 curiosidades sobre a Batwoman. Tem o link aqui no card e eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, depois você assiste lá que tá bem bacana. A penúltima nave é a Pax Romana, é aquela navezinha laranja. Nela nós temos aí o Centurião Alpha. Ele foi criado pelo Dan Jurgens, Cal Kesel, Barry Kitson e Stuart Immonen.
para a revista Adventures of Superman número 527 de setembro de 1995. Ele é basicamente um romano chamado Marcus Aelius. Uma raça alienígena chamada Virmiru chegou em Roma e se ofereceu para ensinar para um deles a sua cultura avançada. O imperador Adriano promoveu uma série de jogos no Coliseu para selecionar um representante de Roma para aprender com os Virmiru. O Marcus Aelius foi o cara que saiu vencedor e foi para o planeta dos Virmiru. Lá ele aprendeu, passou por treinamentos e aprendeu pra caramba e voltou para a Terra. Só que por uma questão de física relativista, se passaram quase 2000 anos da partida dele. Inclusive, a Pax Romana estava programada para levar ele para a maior cidade do planeta na época, que era Roma. Só que quando ele chega, a maior cidade do mundo era qual? Metrópolis. Ele acabou se tornando depois um grande aliado do Superman. Uma outra curiosidade interessante sobre o personagem Centurião Alpha é que um ano antes dessa primeira aparição dele, ele já tinha aparecido, só que era com uma aparência física e uniformes diferentes. Ele era um Centurião Alpha de uma realidade alternativa, onde ele era o campeão de Metrópolis, mas a origem dele era literalmente a mesma. Um ano antes, na revista Zero Hora, número 3, outra curiosidade interessante é que o visual dele lembra muito o personagem Son of Vulcan, ou Filho do Vulcão, que é um personagem da Charlton Comics de 1965. Esse personagem, inclusive, chegou a aparecer em histórias da DC Comics, já que a DC Comics comprou os personagens da Charlton Comics na década de 1980. E ele chegou a morrer numa saga que agora eu não estou me lembrando qual foi. E foi substituído por outro filho do vulcão, Son of Vulcan. Uma coisa também interessante aí é que a família Shazam tá ali e o Shazam, o antigo Capitão Marvel, tá papeando com a Stargirl. E a Stargirl e ele eram companheiros na Sociedade da Justiça antes do reboot dos Novos 52. Só que com o reboot dos Novos 52, a Sociedade da Justiça nunca existiu nesse universo. A última nave é um inseto do Besouro Azul. Ali nós temos os personagens da Charlton Comics que Alan Moore usou como base para criar os personagens de Watchmen. Nós vemos ali o Besouro Azul, que foi a base para o Coruja. Nós temos o Capitão Átomo, que foi a base para o Dr. Manhattan. A Sombra da Noite, que foi a base para a Espectral. E o Questão, que foi a base para criar o Rorschach. Nós não vemos aí dois personagens. O Pacificador, que foi a base para criar o Comediante, mas nós vemos o Pacificador quando os heróis se encontram cara a cara com o Dr. Manhattan em Marte. O outro personagem que a gente não vê aí é o Thunderbolt Peter Cannon, que foi a base para o Adrian Veidt, o Ozymandias. Mas por que a gente não vê ele aí? Porque os direitos do personagem estão com a Dynamite Comics. Inclusive, se não me falha a memória, ela está publicando ou estava publicando alguma coisa dele. E lembrando, como eu já falei em um dos vídeos dos capítulos anteriores, que existem dois personagens da Charlton Comics que não têm análogos em Watchmen, que são o Judomaster, ou Mestre Judoca, e o Sargento Steel. Inclusive, o Sargento Steel era normalmente mostrado como o chefe do Departamento de Assuntos Meta-Humanos. E nessa história a gente descobre que não era ele o chefe do Departamento de Assuntos Meta-Humanos. Era o Professor Stein. A Sala de Justiça foi criada por Alex Toth para o desenho animado dos Super Amigos, que estreou em 8 de julho de 1973. Esse design de prédio foi utilizado em várias formações da Liga da Justiça nos últimos anos. A gente vê aí que o negócio foi tão feio lá na Rússia que o Superman está em coma. Falando do coma, vamos falar da cama. Muita gente acredita que a maca do Superman é uma referência ao Han Solo congelado em carbonite em Star Wars, por causa do design, com aquelas luzinhas laterais, etc e tal. Eu, respeitosamente, discordo. Eu afirmo o seguinte: isto é uma referência à maca do pai do Dr. McCoy em Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira.
Claro que marotamente pode ser uma referência aos dois. Agrada tanto os fãs de Star Wars quanto aos fãs de Star Trek. Red, o segundo Rorschach, tá ali na sarjeta com uma plaquinha onde se lê: você vê aquilo que você quer ver. Isso é uma referência ao Byron Lewis, o Mariposa, que no capítulo 4 disse para ele: eu vejo o que eu quero ver. E o que eu vejo é o que é. Esse lance dele estar ali com a plaquinha na sarjeta é também uma referência ao Walter Kovacs, o Rorschach original da série Watchmen, que andava pelas ruas de Nova York com uma placa anunciando o fim do mundo. Quando Guy Gardner ameaça o Dr. Manhattan, ele cria construtos do Darkseid, tem mais Anti-Monitor, Sinestro, Apocalipse, Brainiac e Superboy Prime. E só para constar, o Guy Gardner já lutou sim contra cada um desses caras. Quando o Guy Gardner derruba o Dr. Manhattan com um soco, isso é uma referência à Liga da Justiça, escrita pelo Keith Giffen, o J.M. DeMatteis e desenhada pelo Kevin Maguire. Aquela fase humorística que é também conhecida no Brasil como a Liguinha. Essa referência é diretamente à história da revista Justice League número 5 de 1987, quando após uma discussão entre o Guy Gardner e o Batman coloca o Guy Gardner para dormir com apenas um soco. O embate do Dr. Manhattan contra os heróis da DC Comics, a forma como ele analisa e anula o anel do Guy Gardner, como ele estuda e define o que é a magia, e o embate dele contra o Capitão Átomo, o personagem que serviu de base justamente para criar o Dr. Manhattan, né? O Capitão Átomo, e é interessante aí a gente notar uma coisa, tanto o Capitão Átomo quanto o Dr. Manhattan, eles de certa forma são o Superman das realidades em que eles foram criados, né? O Capitão Átomo era o Superman da Charlton Comics na década de 60, antes deles serem comprados pela DC Comics. E o Dr. Manhattan é o Capitão Átomo do universo de Watchmen e também é o Superman do universo de Watchmen. E aquele raio daquela foto do John Osterman, o Dr. Manhattan antes de sofrer o acidente, junto com a Jane Slater, que toda hora aparece. Essa foto tá aparecendo toda hora. Que raio isso significa? Não vou falar. Os spoilers se limitam ao capítulo 9 nesse vídeo. E nós vimos que quem enviou o pendrive para Lois Lane foi o Lex Luthor, aquele pendrive que mostrava a Sociedade da Justiça. Como que o Lex Luthor conseguiu acesso a essa informação, a existência da Sociedade da Justiça? E ele ainda fala, tem alguém mexendo com a realidade. Como ele sabe? Como ele descobriu? Como ele conseguiu juntar essas peças? Um outro ponto muito importante, a origem do nuclear foi praticamente toda reescrita aí nesse capítulo. Não tem praticamente nada a ver com a Firestorm número 1 de 1978, nem com a Secret Origins número 2 de 1986. A única explicação que eu posso considerar aqui, para poder tornar isso plausível, toda essa discrepância é resultado da interferência do Dr. Manhattan na linha de tempo do universo DC. E cara, que gancho que essa história deixa. O discurso da Mulher Maravilha na ONU, com Adão Negro e a sua galerinha chegando lá para botar fogo no parquinho. O Dr. Manhattan consegue derrotar todos os heróis da DC Comics sem levantar um dedo, cara. Aí, aquela coisa, será que realmente um soco do Superman iria destruir o Dr. Manhattan e poderia destruir tudo? Será que esse soco vai acabar gerando um novo reboot do universo DC? Faltando 3 edições para o final, o clima só está esquentando. E a citação final, cujo trecho dá o título ao capítulo. Ele é de autoria de Lucius Annaeus Seneca, também conhecido como Sêneca Jovem ou Sêneca Moço. Ele era um romano, filho de Marco Annaeus Sêneca, também conhecido como Sêneca Velho. O Sêneca Jovem superou a fama do pai, que era um grande orador, e ele se tornou um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano.
Sêneca jovem nasceu em Córdoba em 4 a.C. e morreu em Roma em 65 depois de Cristo. Ele foi condenado à morte por suicídio, sem qualquer julgamento, acusado de uma suposta participação numa conspiração malfadada para matar o imperador Nero. A obra literária e filosófica de Sêneca, tida como modelo do pensador estoico durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramaturgia renascentista. Se você quiser saber o que é o pensamento estoico, o estoicismo, dá uma pesquisada, senão esse vídeo vai ficar gigante. Sêneca, inclusive, tem uma outra frase que é parecida com essa. Onde quer que haja um ser humano, haverá uma oportunidade para uma bondade. Ele coloca que tanto a crise quanto a bondade são inerentes ao ser humano. São as duas faces da mesma moeda. Promova a bondade e não a crise. É um ótimo conselho, né não? No apêndice a gente tem a confirmação que o professor Stein era o homem por trás do Departamento de Assuntos Meta-Humanos e que ele realmente estava trabalhando para o governo e fez o experimento para se tornar nuclear. E no capítulo 5, Luthor tinha falado para Lois que uma ou mais pessoas envolvidas em desenvolvimento de meta-humanos para o governo americano chegaram a fazer parte da Liga da Justiça. Bom, ele de certa forma estava se referindo sem saber ao nuclear, que é formado por 2 pessoas. Mas e aí, pegou alguma referência que a gente não pegou? Conta pra gente aí embaixo nos comentários, tô curioso para saber. Você sabe que com crise ou sem crise, semanalmente a gente tá aqui com alguma coisa bacana para você. O vídeo do capítulo 8 vai estar aqui em cima, ó, clica aqui. O do capítulo 10, assim que tiver liberado, vai aparecer aqui, é só clicar. Até o próximo vídeo e tudo de bom para você!